Eu acho que essa não é a sirene que vocês querem escutar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou fazer uma aula bem curtinha aqui para vocês, né? Mas eu tenho duas instruções para falar para vocês, tá bom? A primeira delas é sobre o acesso ao aplicativo Aula Paraná. Tá? Não precisam assistir às aulas de Sociologia lá. Primeiro ponto, as aulas que estão lá estão antes ou depois daquilo que a gente já viu. Bom, como assim, professor? Pessoal, nós já avançamos muita coisa, tá? Nós estamos falando sobre Estado moderno, né? Nós estamos falando sobre características de Estado, tanto que a gente vai fazer uma recapitulação, tá bom? Lá estão falando sobre outras coisas, então eu, professor Jorge, estou dispensando vocês do terceiro ano de assistirem aula lá do YouTube da Aula Paraná ou lá do aplicativo, tá? Eu vou desenvolver as atividades para vocês. Bom, a princípio será dessa forma. A segunda coisa, as presenças. Pessoal, recebi várias mensagens falando sobre ai professor, e as presenças, como é que vai ser? É o último ano, vou reprovar? Não, gente. As presenças estarão atreladas ao desenvolvimento das atividades que eu lançar lá na plataforma Google, Google Classroom, tá? Então, como é que vai ser? Vocês vão receber uma notificação no e-mail @escola de vocês. Qual que é o endereço de e-mail de vocês? fulano.ciclano@escola.pr. Aquele e-mail que a Secretaria de Estado da Educação forneceu para vocês. Vocês não vão receber atividades nos e-mails particulares de vocês. Não vão receber, porque todo mundo tem um e-mail. Se você não tem um e-mail, entre em contato com a pedagoga, entre em contato com a direção da escola, ou eu mesmo vou lançar para vocês lá qual é o e-mail de vocês caso vocês não tenham. Então vocês têm que me notificar, me mandem mensagem, vocês têm grupo, tem meu número de telefone, então vocês me avisem. Tá bom, a nossa aula de hoje, pessoal, recapitulação sobre formação do Estado moderno. Você já tem isso no caderno. Já tem, espero que tenha, tá? A gente vai falar sobre como surge o Estado moderno. Bom, surge no fim do absolutismo. O que é absolutismo? Forma de governo onde o rei ou imperador mandava e o restante obedecia, e cada classe e espaço social era definido pelo rei, ou seja, o rei era o poderoso de tudo e todas as coisas. Ele mandava e desmandava, ou seja, ele era o dono da vida e da morte de várias pessoas. Bom, a queda do absolutismo se deu com a Revolução Francesa. Eu acredito que vocês estão tendo isso lá na disciplina de História. Como aconteceu a queda do absolutismo, revoltas populares, morte de todos os monarcas, do monarca francês e da sua família. Guilhotinaram todo mundo para que ninguém no futuro não reivindicasse qualquer tipo de trono, bom, na França. E aí surgem os ideais republicanos, né? O que é república? Vamos por partes. Para surgir, para primeiramente nós entendermos o que é república, como a república se calca, primeiro a gente tem que entender que para existir república tem que ter burocracia. O que é burocracia? Papel, carimbo e um sujeito dizendo que aquilo é oficial do Estado. Como assim, professor? Por exemplo, quando vocês estão na rua e vocês estão vendo um policial fardado, né, a rigor, né, com arma, com o nome, com o símbolo da bandeira do Estado do Paraná, que vocês reconhecem que é um policial militar. Aquele sujeito é representante do Estado. Aquele sujeito lhe foi imputado que representasse o Estado para combater a violência ou injusta agressão. Tá? Então, aquele sujeito, mas eu posso ter poder de polícia? É um outro assunto, mas você pode, desde que for imputado aquela responsabilidade pelo Estado, mas ela é forma temporária, a gente nem precisa tratar sobre isso, que é uma coisa que vem lá do direito e não nos compete nesse momento. Tá? Então, precisa de burocracia e precisa de exército. Todo país tem um exército. Bom, todo país tem a sua força bélica, né? Aqui no Brasil é o que? Exército, Marinha e Aeronáutica, com poderio bélico gigantesco, tá bom?
e permanente, né? Olha lá, burocracia e exército permanente. Ou seja, se você passar na frente de um quartel, você vai ver que 24 horas do dia, 24 horas do dia, né, vocês vão ver que tem sujeitos armados preparados para qualquer tipo de embate, tá bom? E assim surgindo a República calcada no Estado moderno. Tá? Mas para que o Estado seja reconhecido como Estado, ele tem que ter um governo. O que é governo? Autoridade que administra o Estado, sujeitos que administram a coisa pública. Né? Então, no Estado nós temos presidente, prefeito, governador, né? São essas pessoas que administram a coisa pública, recursos públicos, né? Bens, essas coisas. Né? Então, vamos avançando aqui. Formas de governo e como se estabelece a relação entre governantes e governados. Pessoal, isso aqui é um resumo basicão, vocês já têm isso, é só para a gente poder retomar o nosso conteúdo, tá bom? Como que é a formação, a forma de organização do Estado? Vamos lá, uma monarquia parlamentarista. Como é isso? Como funciona? Ele tem ali uma hereditariedade, né, de pai para filho, né, que é oriundo do absolutismo, por ele ter um poder limitado, né, e legitima o seu poder através de um parlamento, tá? Vamos dar um exemplo de um país parlamentarista, Inglaterra, tem a rainha da Inglaterra, beleza, ela tem um poder de governo? Não tem, tá? Então tem um parlamento, uma equipe política ali que governa o país, tá bom? Então, matamos república, conquista democrática calcada na igualdade, né? Nós temos aí uma Constituição, que é a Constituição brasileira, que é de 1988, né? Sobre igualdade, todas as condições que não afrontam o direito do cidadão, tá bom? E como ele faz para se defender caso seja afrontado, tá? Uma república, ela tem uma ocorrência de escolha dos seus governantes através de uma eleição. Bom, eleição, sufrágio universal. Bom, professor, mas existe eleição onde tem ditaduras? Supostamente tem, né? Vocês já ouviram falar da Coreia do Norte? Todo mundo fala e demoniza que lá é uma ditadura. Lá tem eleições livres, tá? Agora, como funcionam essas eleições livres é uma outra questão, tá? Todos esses sujeitos, esses governantes, têm um tempo definido para que eles fiquem governando. 4 ou 5 anos, né? Vai depender ali da função. 4, 5 anos não. 4 ou 8 anos. 4 anos para presidente, governador, deputado, vereador, né? Com a condição deles tentarem a reeleição. E senador é 8 anos. É o único sujeito político ali eleito que tem um cargo maior, tá? Um cargo de tempo maior. Eles são subordinados a uma Constituição, ou seja, quando o presidente da República assume, ele não pode fazer as coisas a seu bel prazer, nas suas particularidades, ele tem que respeitar a Constituição. E é oposto, né? A República ela é oposta à monarquia, né? Porque a monarquia é um estado de hereditariedade, você não escolhe quem vai ser, ou seja, os escolhidos já nasceram com aquilo, né? Porque vai ser passado de pai para filho e assim por diante, né? E foi ele que a República destituiu o Estado absolutista. Bom, breve resumo, beleza, tranquilo. Aqui nós vamos falar sobre os 3 poderes que estão calcados na nossa República, né? República Federativa do Brasil. Tá? Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem é o Poder Executivo? Presidente da República, prefeito, governador, né? Todo dentro das suas instâncias. Presidente da nação, governador do estado, prefeito de um município. É assim que funciona. Legislativo, vereadores, deputados federais, deputados estaduais. Bom? E o Judiciário? Quem é o Judiciário, professor? Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, são todos os sujeitos que julgam, né, que criam, não, que legitimam a lei. Professor, mas o executivo aqui pode criar uma lei? Ele pode criar uma lei. Agora, se ele
vai ser aceito por esse poder aqui é uma outra questão. E se vai ser legitimado por esse aqui é uma outra questão. Porque pode acontecer do seguinte, o executivo, vamos lá, o prefeito criou uma lei. Tá? O prefeito criou uma lei a nível municipal e mandou para o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Vamos lá, vamos dar a cor aqui. Mandou para a Câmara de Vereadores. O legislativo ele tem autonomia de vetar a lei ou negar a lei, dizer, vamos mandar de volta lá para o executivo porque eu acho que o prefeito não entendeu muito bem que isso aqui não tá legal. Manda de volta aqui para o executivo e volta para o legislativo até que haja um comum acordo daquelas condicionantes dentro da lei. Obviamente não é acordo entre políticos, é acordo dentro do que a lei prevalece, tá? E o judiciário aqui, professor, sempre julga causas em instâncias maiores. Bom, por exemplo, nós não temos poder judiciário nos municípios, no caso aqui do Executivo e Legislativo. Né? Temos aí os fóruns que julgam causas cíveis, penais, mas quando vai julgar o interesse da população, vai lá para o Superior Tribunal Federal, que vai lá para a Corte Máxima do país, que fica em Brasília. Bom, então, essas coisas aqui é o início das nossas atividades. Bom, prestem atenção nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês quiserem apontar alguma coisa, postem diretamente lá no Google, que lá que eu vou responder vocês. Ok? Um abraço, pouco saudade e até mais.